Contando meu testemunho como se ele fosse uma fofoca até você resolver me seguir, parte 2. No vídeo passado, eu contei pra vocês quando a minha avó virou evangélica e minha mãe quis internar ela no sanatório. Então agora eu meio que sinto a necessidade de a gente introduzir a figura da minha mãe nessa história. Deixando claro que minha mãe é sensacional, ela é minha melhor amiga, ela é uma das melhores pessoas que eu conheço. Porém, essa é uma história de 24 anos atrás. E naquela época ela era o cão. Pra vocês terem noção, criança pequena não conseguia olhar pra cara da minha mãe sem chorar. Ela era carrancuda. Nossa vida estava um verdadeiro caos nesse momento. Minha mãe tinha 2 lojas, uma de perfume, uma de roupa e uma de café. E no café, ela deixava, na hora que acabava o turno, uma oferenda, uma coquinha, um salgadinho para as entidades. E no outro dia aquilo lá tinha sido consumido. Na loja de perfume, uma vez, ela consagrou um perfume para uma entidade. Um pastor foi lá e comprou. E ele não conseguia usar o perfume. Ele passou mal, porque o Espírito de Deus que tinha dentro dele não era compatível com o Espírito que achava que tinha aquele perfume. Só que minha mãe é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, e astuta também. Então o que ela fez? Como a minha avó falava de coisas que ela não entendia, que era a Bíblia, ela falou, vou pegar uma Bíblia e vou começar a ler a Bíblia também. Porque a hora que essa velha vier falar alguma coisa pra mim, eu argumento pau, distorcendo a palavra, e começou a ler a Bíblia. Só que a relação delas foi indo tão de mal a pior que minha mãe foi embora da casa da minha avó, comigo, com todo mundo. E minha avó chegou pra mim um dia e falou assim, Marina, não adianta mais a gente ficar evangelizando sua mãe. Mas, apesar de você ser criança, você tem muito poder. Quando ela dormir, você bota a mão na cabeça dela e ora, que Deus vai fazer a obra. Nisso, as coisas começaram a se movimentar. Aí um dia minha mãe chegou na minha avó e falou assim, você vai pra igreja hoje? Minha avó falou, vou. Minha mãe falou, então eu vou junto. Entrou no carro, eu, minha mãe, minha avó, meu tio, e fomos para a igreja. Chegou na igreja, assistiu o culto inteiro, chorou o culto inteiro. Acabou o culto, sabe o que ela foi fazer? Fumar um cigarro na frente da igreja só pra afrontar o pastor. O pastor, muito que sábio, chegou lá e foi acolher ela. Paz, irmã Bianca. Ela olhou pra cara do pastor e falou, eu não nasci da tua mãe, você tá me chamando de irmã. Porque Jesus já tinha pego minha mãe. Aí um dia, minha mãe ligou pra minha avó e falou, eu preciso ir pra aí agora, porque eu entendi. Ela tinha chegado no livro de Jó. E ela chegou com aquela passagem que Jó fala assim, eu estava falando de coisas maravilhosas demais, das quais eu não era capaz de entender, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de caminhar com você. E daí minha mãe se converteu, gente. A gente se mudou pro Paraná. E daí é história para outro vídeo, se você resolver me seguir. Beijo, tchau!